Olá, boa tarde. Oi, boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Boa tarde. Pessoal que está entrando aí para o segundo dia do primeiro ciclo de palestras online, inclusão escolar, os desafios entre o real e o ideal. Sejam todos bem-vindos, tá? Olha quanta gente! Todo mundo esperando, é isso mesmo, gente? Hoje, então, nós temos mais duas palestras. A primeira palestrante já está aqui, gente. Espera que eu já vou convidar a Geisa Cabral, que é pedagoga, e vai falar hoje sobre a importância da equipe multidisciplinar na inclusão escolar. Antes da gente começar, por favor, me digam se vocês estão me ouvindo, se o som está chegando bem aí para vocês, se a imagem também. Boa tarde, todo mundo que está chegando, tá? Me informem, por favor. Boa tarde, Silvane, Tati, Luciana Mello, seja bem-vinda, Luciana. Todo mundo que está chegando aí consegue me ouvir e me ver? Sim? Pessoal, tudo ótimo aí? O som está ótimo, a imagem também. Ok. Eu vou adicionar então aqui, vou convidar para a nossa palestra a convidada de hoje, só um instante. A Geisa Cabral, ela já está aqui online conosco. Geisa, se você conseguir me mandar uma mensagem, já pode me mandar. Eu não estou conseguindo adicioná-la aqui na conversa. Você pode sair e voltar, aí vai aparecer a caixinha para você entrar na conversa, tá? Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Deixa eu ver. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão chegando, muito obrigada. Aqui. O som está ótimo? Oi, todo mundo que está chegando, Michele Campelo. Oi. Oi, cheguei chegando. Oi, boa tarde, Menina, gente. fiquei meio que enrolada aqui, gente. Muito desculpa pelo atraso aí de, nossa, quase 5 minutos, né? Ai, que bom que esse encontro. Obrigada aí às pessoas que estão entrando. Cris, obrigada pelo convite. Muito obrigada. Tá bom. O pessoal que já está online aí chegando, tá todo mundo ouvindo, vendo, a imagem e o som da agência tá chegando legal para vocês. Deixa eu só confirmar. Você está me escutando bem, Cris? Para mim tá ótimo, a imagem e o som tá tranquilo. Perfeito. Então deixa eu só ajustar aqui o meu fone para ver se eu consigo botar ele para trás. Tá, deixa eu só dar um recadinho enquanto você vai se ajeitando aí. Todo mundo que está entrando agora para assistir a primeira palestra, tá? Se ainda não tiver feito a inscrição para receber o seu certificado, se for necessário para você o certificado, vocês precisam ir lá no link que tem na parte de cima da minha página. Vocês clicam em cima desse link que vocês vão encontrar lá uma caixinha para o primeiro ciclo de palestras. Vocês cliquem lá para vocês preencherem o formulário, porque só assim, vocês me enviando os dados de vocês, confirmando a presença através desse formulário, é que eu vou conseguir enviar o certificado depois. Se você já fez a inscrição, não precisa fazer de novo, tá, gente? Porque é uma inscrição só para todas as palestras, tá? Algumas pessoas entraram em contato comigo em inbox perguntando se para cada palestra ela precisa se inscrever. Não, é uma única inscrição. E no final vocês vão ganhar o certificado com 12 horas de participação, contemplando todas as palestras, tá? Então, uma inscrição só, tá bom? Então, Geisa, é com você agora, tá? É comigo. Então, vamos lá. Gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Geisa Cabral, eu sou pedagoga, pós-graduada em Pedagogia Empresarial, pós-graduanda em Neuropsicopedagogia. Já atuo na área de educação há muitos anos. Hoje eu sou CEO e diretora pedagógica da Consulped Consultorias Integradas, onde a Cristiane também é nossa parceira.
e que a gente é muito feliz por isso, e outras profissionais que também estão aí num ciclo de palestras, que também são parceiras da Consulped. E hoje eu venho aqui conversar com vocês, falar um pouquinho da inclusão e o acompanhamento multidisciplinar. Eu vou pedir até, Cris, uma ajuda de você, uma ajuda sua, porque eu gostaria que todos que estão participando, conforme eu for falando, né, colocando aqui os assuntos, irem colocando qual é a sua realidade. Porque o que eu vou comentar aqui, muito vai se falar do que é o ideal. E nós precisamos também ter esse parâmetro, ter essa visão do que é o real, não só aqui no Rio, algumas que a gente tem, né, esse universo de conhecimento, né, de algumas questões daqui do Rio de Janeiro, mas eu gostaria que as pessoas fossem colocando aí o seu bairro, estado, cidade, município, e dizendo qual é a sua realidade, até para que no final a gente faça aí, trace um paralelo sobre esses dois lados, do que é o ideal e do que é o real. Ok? Então tá. Pessoal, ó, vamos colocando aí a cidade de onde vocês estão falando, tá? Vou escrevendo aí qual é a realidade de vocês. Se vocês são da rede pública, rede privada, se a rede de onde vocês trabalham tem um apoio de acordo como deveria, se não tem, que aí eu vou acompanhando os comentários daqui, que a Leila não tem acesso, né, Leila? Você não consegue ver os comentários. E aí eu vou lendo o que eu conseguir, porque tá chegando aqui milhares de coisas ao mesmo tempo. O que der tempo de comentar durante a palestra, a gente vai interagindo, tá bom? Tá, não tem problema. Depois isso aí vai ficar gravado, aí eu pego com você os comentários, e aí, de repente, se for o caso de responder aí no direct com alguém, eu faço isso, não tem problema. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala de inclusão, é porque em algum momento houve a exclusão, certo? Para que começasse a se pensar numa inclusão. Isso é óbvio. E eu venho, ontem a Leila até colocou muito bem a questão do que significa a inclusão, né? Quando ela deu aquela definição, quando ela introduziu a fala dela. E eu venho aqui hoje falar ainda mais um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou fazer um breve, rápido comentário sobre as questões do marco histórico da inclusão. Não vou falar muito, porque isso aí requer um curso inteiro. Então, eu só vou sintetizar. Se em algum momento vocês verem que eu olhei aqui, é só para poder eu identificar se eu realmente passei para vocês tudo o que eu gostaria. Tá? Então, vamos lá. Na antiguidade, as grandes civilizações, elas tinham uma cultura social onde as crianças que nascessem com deficiência, elas eram mortas. Não por uma questão de ódio dessas pessoas, ou porque eles não era uma questão de aceitação ou de ódio. Simplesmente era uma questão cultural. Essas pessoas não faziam parte daquela sociedade, então elas eram mortas assim que nasciam. Já no Antigo Egito, eles já tinham um pensamento diferenciado. Eles já buscavam nessas pessoas um desenvolvimento espiritual. Eles buscavam um conhecimento sobre essas pessoas, sobre essas deficiências. E aí a gente vem aqui para o século XIX, onde estudos, né, apontam que, peraí, que meu fone caiu, que a Europa, ela é a precursora, é a pioneira no que se refere o estudo referente, direcionado à educação especial, ou à educação de deficientes. Assim que a Europa começou a discutir sobre esse assunto, posteriormente, outros países também foram fazendo essa observação e trouxeram para eles, assim como Estados Unidos, Canadá e o próprio Brasil. Tá? No século XIX ainda, essa questão da inclusão, ela só era vista apenas aqui no Brasil para as pessoas, era direcionado para as pessoas com cegueira e surdez. Tá? Somente no meado lá do século XX é que começou-se realmente a pensar em ações efetivas para atender as pessoas com deficiência. Tá? Então, só para que a gente tenha um históricozinho para a gente passar a entender como se deu essa inclusão aqui no Brasil.
né? Então, foi a partir do meado do século XX. Não vou me ater às legislações, porque nós teremos aí à tarde a palestra com a nossa amiga, que vai falar muito bem sobre as questões de legislação. E aí, complementando o que a Leila falou ontem em relação à inclusão, nós temos aí, eu trouxe para vocês 4, não vou dizer assim, definições, ou conceitos, e aí nós começamos pelo dicionário. Se você abrir o dicionário, você vai ter aí uma definição que é o ato ou efeito de incluir ou incluir-se, certo? E nós temos o conceito de inclusão, que podemos falar em um conceito geral, onde é o quê? O ato de inserir, de acrescentar, de incluir coisas e pessoas dentro de um contexto, de um grupo, de um núcleo onde ele ainda não está inserido. Aí nós partimos para o conceito de inclusão social. O que diz esse conceito? Que é um conjunto de meios e ações voltadas para acabar com a exclusão, vamos colocar assim, que combate a exclusão do que se refere à discriminação racial, à discriminação social, às diferenças de classes sociais, de gênero, de idade, de educação. E aí nós podemos fechar isso como o quê? Que o conceito real da inclusão social é oferecer oportunidades iguais de bens e serviços a todos. Então, todos têm direito a bens e serviços na comunidade. Eles têm que ser incluídos e receber esses benefícios, não ser excluídos. Tá? E aí, indo para a nossa fala, que é a educação, nós vamos dizer aí, vamos colocar aí, que trata-se de integrar esses alunos, então vamos integrar os alunos com necessidades educacionais especiais na educação básica, mas promovendo e criando na escola um espaço igualitário, de igualdade para todas essas crianças, que elas se sintam inseridas nessa comunidade escolar como um todo. Ok? Uhum. E aí, pensando nessa questão da inclusão escolar, a gente tem que pensar que essa escola ela tem que ser vista pela sua comunidade como um espaço de acolhimento. A Cris ontem falou uma coisa muito legal e que eu vou ter que plagiá-la algumas vezes, que é quando a escola ela tem que usar de 3 coisas. Pensamento, mente, olhos e coração. Então, ela tem que acolher essa criança, ela tem que desenvolver nessa criança habilidades, competências, autonomia, interação social. E mais do que isso, quer dizer, junto a isso, a construção do conteúdo acadêmico adequado, adaptado para essas crianças. Tá? E pensando nesses conteúdos adaptados, nessa questão do desenvolvimento da criança, nas suas habilidades, nas suas competências, nós vamos partir para olhar para essa escola enquanto, eu sempre coloco como tripé, que a escola ela tem que ter um tripé muito forte, muito embasado, para que essa inclusão ela aconteça efetivamente. Então, eu digo que ela tem que ter uma estrutura física adaptada, ela tem que ter um capital humano especializado e ela tem que ter o seu projeto político-pedagógico com ações voltadas também para essa comunidade, para esses indivíduos que precisam dessa atenção diferenciada, né, desse acolhimento. Porque se ela, um desses tripés, falhar, nesse tripé, um apoio deles não tiver de acordo, os outros 2, eles não vão funcionar perfeitamente, ou como deveria, com o ideal que nós prezamos e queremos para essa criança. Tá? E aí Jason,
E acredito que eu gostaria que agora as pessoas começassem realmente a comentar de acordo com o que eu vou falar aqui, que eu digo em relação às escolas, quanto a receber essas crianças. Eu sempre coloco que existem 3 tipos de escola. Existe aquela escola que, para cumprir com a legislação, ela aceita essa criança, ela matricula essa criança, ela recebe essa criança, ela insere essa criança na classe regular, mas ela não tem o seu tripé forte, o seu tripé com um embasamento sólido para ter essa criança inserida nessa sala, porque a criança ela vai ficar na sala, estará com o professor, com os amigos, mas e aí? E o contexto geral desse aprendizado, desse desenvolvimento dessa criança? Pode ser que não esteja acontecendo. Nós temos aí uma outra escola que faz esse papel também, que é inserir essa criança, fazer a matrícula, ela insere essa criança na sala, a criança interage com os seus amigos, ela interage com o professor, mas o professor ele não tem a experiência suficiente para lidar com essa criança, com as necessidades que essa criança apresenta. E temos aquela escola que faz tudo isso, que matricula a criança, que insere, que a criança interage com o professor e com o amigo, mas ela tem, mesmo ela não tendo uma adaptação desse tripé, ela não tem esse tripé forte e sólido, mas ela tem aquele professor que está comprometido. Ela tem aquele professor que ele, o mínimo de conhecimento que ele tenha, ele faz se esforçar, porque ele faz com amor, ele está na educação com amor. Ele tem o comprometimento, ele tem o olhar diferenciado para essa criança. Então, ele vai fazer de tudo para que essa criança se sinta integrada totalmente nesse contexto, não só na parte cognitiva, na parte emocional, na parte social. Ele vai fazer, ele vai se esforçar. Por mais que essa escola não lhe dê essa oportunidade, não ofereça essas ferramentas, esse tripé que eu estou falando, mas ele vai se dedicar. E eu tenho certeza que muitos professores, educadores que estão aí nos vendo, eles estão se percebendo dentro de alguma escola assim. Então, eu gostaria até, Cris, se alguém estiver comentando ou falando alguma coisa aí sobre isso, você, por favor, vai me sinalizando para eu poder estar até comentando ou acrescentando alguma coisa. Tá bom? Bom, pode deixar. Uma coisa um momento que a gente não pode esquecer que às vezes passa pela turma e o professor acaba não tendo o olhar diferenciado para um indivíduo que tem superdotação. A mãe chega na escola para matricular feliz, porque o filho dela, ele leu sozinho, ele sabe escrever, ninguém ensinou, ela chega super feliz. Né, Cris? Você aí que recebe muitos alunos, muitos pacientes aí com superdotação, né? As mães chegam felizes. Meu filho sabe tudo maravilhoso. Mas só que o professor, aí vamos voltar ao professor, né? Vamos voltar a essa inclusão, a esse olhar diferenciado que esse professor tem que ter, porque a gente sabe que essa criança, esse indivíduo que tem superdotação, ele não tem superdotação em todas as áreas. Exato. Né? Então, o que esse professor ele tem que fazer? Ele não é achar também bonitinho, como a mãe acha, e deixar ele ali, porque sem ter esse olhar, porque ele sabe tudo. Não, a mãe falou, nós já fizemos a avaliação, nós já observamos, ele sabe. Será que ele sabe todas as habilidades e competências dele estão desenvolvidas no mesmo nível, no mesmo grau? Não. Então, o que esse professor tem que fazer? Ele tem que buscar recursos, ferramentas que façam com que esse lado que ele tem de habilidades específicas muito sobressalentes, e para ajudar esse outro lado
que não está tão desenvolvido, que essas competências, essas habilidades não estão tão bem trabalhadas, e fazer com que elas se unam e que haja aí não que pelo menos que chegue perto de um equilíbrio, né, no que se refere ao conteúdo que ele está recebendo, né, ao aprendizado, ao desenvolvimento dele, dessas competências, que elas estejam mais ou menos equilibradas. Cris, se eu estiver falando alguma coisa aqui, vai complementando caso você acredite que está já faltando alguma coisa. Palestra sua. Então, é esse olhar que o professor também tem que ter para esse aluno, né? Esse aluno que tem essa superdotação. Não deixar essa criança ficar à parte, porque ela também precisa de um acolhimento, ela também precisa de um acompanhamento, ela também precisa de um olhar diferenciado. E aí, para esse olhar diferenciado, para essa escola que não tem esse tripé, para quem, eu não sei aí, pode ser que nós tenhamos donos de escola aí assistindo a nossa palestra, ou coordenadores de escola, é fazer com que essa inclusão ela aconteça da melhor forma possível, mesmo que esse tripé, que eu já disse anteriormente, a estrutura física não está adaptada, o capital humano, que são os colaboradores, professores e toda a equipe que trabalha na escola, não seja especializada ou não tenha um conhecimento básico mínimo para que isso aconteça. E também a questão do projeto político pedagógico, que é tão importante ter ações voltadas para... Então, tudo isso que a gente está falando é o quê? É o ideal, né? É tudo que nós gostaríamos que acontecesse diariamente e que nós, especialistas, né, de uma equipe multidisciplinar, que fazemos parte também dessa equipe, não tivéssemos que tanto trabalho, né? Porque nós acabamos tendo o trabalho dobrado, porque nós temos um número grande de escolas que são reais e não ideais. Sabe, isso, Cris? Falando assim, né, tudo que você está falando, me veio uma ideia aqui na cabeça, isso é um pensamento. Quando a gente fala em inclusão escolar, a gente está sempre jogando para essa inclusão escolar deve acontecer para o aluno. A gente tem que propiciar ao aluno a inclusão escolar de acordo com as necessidades dele. A gente tem que nós, como profissionais da educação. Mas a gente esquece que o professor também precisa ser incluído. É o que eu vou falar. É só Exatamente. do aluno. O professor também tem que se sentir incluído nesse processo. O professor também tem que ser percebido, né? Exatamente. É exatamente isso, Cris. Você me deu o gancho certo, porque nós vamos, quando a gente fala desse professor que está ali junto ao aluno, está na sala de aula, nós temos que pensar que ele faz parte dessa equipe multidisciplinar, porque a equipe multidisciplinar ela tem duas vertentes. Ela tem a equipe multidisciplinar interna e tem a equipe multidisciplinar externa. Então, o ideal, aí a nossa palestrante da tarde, que eu esqueci o nome. À noite? Hoje? Da noite. A Elisa vai falar muito bem sobre essas questões legais, né? Então, o que eu vou dizer aqui é não vou entrar na legislação, mas eu vou dizer o que é o ideal hoje, o que temos de escrito, o que temos é que toda escola, ela tem ou teria, ou tem aí de novo, que ter uma equipe multidisciplinar composta de um pedagogo, de um psicólogo, de um assistente social. Esse é o ideal. Né? O nosso real é o quê? Um pedagogo ou psicopedagogo que faz a função aí do coordenador pedagógico e só. Da rede municipal do Rio é só isso. E eu acho um absurdo, porque assim, eu como professora da rede pública, observando na prática, como pedagoga que sou e profissional de outra rede pública, que é Nova Iguaçu, ao ladinho ali do Rio, eu fico assustada, apavorada e assim, bato 1000 palmas
como os profissionais do município conseguem dar conta. Porque o que tem na escola hoje de equipe pedagógica para apoiar o professor? O coordenador pedagógico e o diretor, gente. É isso. É isso que temos. Existe uma equipe extra que vem uma vez na vida, outra na morte. Geralmente, que é o CAP, né? Não, às vezes tem a equipe dos postos de triagem que estão na região, mas eu digo a equipe da prefeitura, e alguém, se eu estiver falando mentira aqui, gente, vocês me corrijam, mas eu acho que é exatamente isso que acontece até hoje. Não, é isso mesmo. Esporadicamente as escolas, geralmente quando a escola está recebendo assim, várias reclamações, as notas estão baixas, os relatórios não estão de acordo com o que a coordenação regional quer. Então, vem uma equipe para apagar o fogo o fogo que está alto nessa escola e jogam o quê? Mais responsabilidades em cima do coordenador pedagógico, mais responsabilidades em cima da direção da escola e mais responsabilidades em cima do professor. E aí, exatamente. Um auê danado. Auê danado. Então, pensando nessa equipe multidisciplinar interna, a escola ela tem que trazer esse professor para essa equipe. Porque se ela não tem um psicólogo na escola, só tem a coordenação pedagógica, como pedagogo ou psicopedagogo fazendo parte, ela tem que trazer esse professor. Porque ele é o primeiro olhar diante da criança. É ele que vai verificar, observar o que está acontecendo, né, com essa criança. O ideal é que nós tivéssemos um psicólogo que é fundamental em todos os aspectos na escola. Então, toda escola, não tem condições de ter psicopedagogo, psicólogo, e mais um assistente social ou um outro profissional, um outro especialista, mas que ela busque, então, pelo menos um psicólogo. Porque o psicólogo, na equipe multidisciplinar, dentro da escola, ele vai abraçar vários fatores. Ele abraça ao lado emocional dessa família, né? Porque vai receber aí um encaminhamento, que nós vamos detalhar mais à frente. Então, essa equipe, hoje, o real que nós temos é o professor que não é inserido, que não é chamado para essa equipe, quando deveria ser. Pode ser aí que tenha escolas que, se alguém que estiver assistindo, trabalhe ou conheça escolas que o professor participa efetivamente aí dessa equipe multidisciplinar interna, tá? Não estou falando da questão de projeto pedagógico, onde as disciplinas se encontram nos seus conteúdos e trabalham juntas. Não é somente isso. Estou falando na questão da inclusão desse aluno com necessidades educacionais especiais, tá? Que ele tem que fazer parte, porque ele é o primeiro olhar. E outra coisa, ainda digo mais, tem um professor, um educador que é tão importante e que não faz parte dessa equipe multidisciplinar interna, que é o professor de educação física. O professor de educação física, ele tem um papel importantíssimo na inclusão dessa criança, porque ele trabalha as questões motoras, ele trabalha a questão emocional dessa criança, ele trabalha a questão social também dessa criança, quando ele traz essa criança para o esporte. Tem aí a natação. Se a gente for falar dessa inclusão no esporte, também daí requer uma outra palestra, um curso inteiro. Mas que faz com que esse acompanhamento multidisciplinar interno funcione. Então, esse profissional, esse educador físico, ele também tem que fazer parte, junto com a coordenação pedagógica e junto com o professor. Então, todas as práticas, elas têm que ser trabalhadas, desenvolvidas juntos. Essa observação, eu digo que, além do conteúdo que o professor ele tem que desenvolver, né, baseado nas necessidades educacionais, né, no comprometimento que cada aluno, cada criança, cada indivíduo tenha, né, enquanto necessidade especial, ele tem que fazer uma adaptação curricular.
né? Ele precisa adaptar tudo isso. Mas será que ele tem esse conhecimento? Será que, para se fazer essa prática, né, a gente tem que pensar muito, né, nessa questão. Não é culpar o professor. Incluir o professor. É incluir o professor. É fazer com que ele se sinta parte desse contexto, porque ele é fundamental. Ele é o primeiro olhar, ele é o olhar de frente desse aluno, é aquele que vai observar todo o desenvolvimento do aluno em sala, para que ele possa, sim, observar, e até eu sugiro que os professores, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui, que têm as suas classes com alunos especiais ou que trabalham especificamente, eu não sei como cada um faz, mas que tenha um relatório diário dessa criança, vá fazendo anotações diárias, para que você não chegue para o pai, para essa família, e despeje um encaminhamento, um relatório, um parecer descritivo, sem antes preparar essa família. O ideal é que se faça num período que vá sinalizando aos pais, Cris, me corrija se eu estiver errada, sinalizando aos pais aos poucos, para que quando esse relatório ou esse parecer descritivo esteja pronto, essa família já venha entendendo esse processo e por que da necessidade do encaminhamento. Então, a gente sabe que muitos pais não recebem, mesmo você fazendo assim, não recebem, né, com bons olhos, tem a questão da negação, né? Quando lá na frente existe um diagnóstico fechado, elas ficam todas não, mas algumas enlutadas pelo diagnóstico, por conta de um diagnóstico. Então, a gente ter muito cuidado quando fizer essa observação, principalmente o professor. E esse professor, para fazer isso, ele tem que estar embasado teoricamente. Então, ele tem que procurar, sim, conhecimento, ele tem que procurar, sim, estudar, ler, procurar referências bibliográficas, estudos de caso. Ela tem que buscar para que ela tenha esse olhar diferenciado na escola, com seus alunos, para poder ter que essa criança tenha um desenvolvimento aí, pleno, né? Saudável e de forma contínua, né? E progressiva, que é o que a gente espera. Não é isso? Mesmo. E quando nós falamos da equipe multidisciplinar externa, nós aí vamos falar de nós, né, Cris? De nós e de vários colegas, amigos aqui que estão presentes na nossa palestra. Nós vamos falar aí do pedagogo, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, do neuropsicólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do neuropediatra, enfim. Nós temos aí uma gama de profissionais da área de saúde e da área pedagógica que compõem essa equipe, né? E aí... E que fazemos um trabalho, às vezes, solitário. Ou não? Você concorda? Que às vezes você se pega no sentido... Vai, pode falar. Fala. Não, pode falar. Não. Então, você às vezes não se sente solitário porque não tem a colaboração da escola? Ah, sim, sim. Porque às vezes você... o que se espera? A gente espera que a escola, ela mantenha o ideal, né? Vamos do ideal. Ela mantenha esse contato com quem está fazendo o atendimento daquela criança. A gente espera, como especialista, receber periodicamente um relatório, um parecer descritivo desse aluno, para que a gente saiba como é que está sendo o desenvolvimento dele. Mas isso acontece? É uma coisa frequente? É periódica? Ou... eu tenho conhecimento, né, de especialistas que, se ele não ligar para a escola, não enviar um e-mail para a escola para saber do aluno, ele não fica sabendo como é que está sendo o desenvolvimento dessa criança. Porque a gente tem escolas, isso eu digo porque informações colhidas
que tem escola que recebe o relatório do diagnóstico, né, do fechamento do diagnóstico daquela criança, e simplesmente bota lá, ó, vamos botar junto com o documento da criança e bota lá no arquivo. Sim, isso acontece. E ontem a minha palestra era falando sobre a questão do diagnóstico, né? E quando eu falo que o diagnóstico ele não pode ser o fechamento de alguma coisa, o diagnóstico é a porta de entrada. Sabe, quando o aluno ele recebe o diagnóstico, ele não pode ser um documento que confirme a incapacidade dele, mas tem que ser um documento que crie para esse aluno novas possibilidades de ser alguém dentro daquilo que ele tem de condições, sabe? Muitas vezes o professor ele fica na angústia de ter um documento. Gente, eu não estou falando de todos os professores, mas existem professores sim. Como existem pais também que querem esse documento, o diagnóstico, o laudo médico, para confirmar que seu filho não vai nunca aprender, que nunca vai conseguir ser nada na vida e que nada que ele faça vai mudar isso. E tem também aquele professor que quer receber esse documento e arquivar esse documento, como está vendo? Eu tinha razão, eu não falei que esse menino era assim, assim, assado, e acaba deixando isso como sei lá, um negócio na testa da pessoa, né? Sim, aliás, bota um rótulo. Isso, ontem na minha palestra eu ia comentar e não falei, que muitas vezes a questão do diagnóstico é para confirmar a deficiência da criança e a criança deixa de ter um nome. Pelo amor de Deus, professores e pais, parem de fazer isso com seus alunos e seus filhos. Quando vocês falam assim, o meu TDAH, o meu autista, o meu DI, o João é o João. Sim. A Maria é a Maria. A Maria tem TDAH, mas a Maria, ela tem TDAH como você, professor, você, pai, tem dor de cabeça. Sim. Ela tem TDAH como você, pai, professor, tem febre. Ela não vive o tempo todo, ela não é o TDAH. O seu filho, o seu aluno, não é o autismo. Aliás, o autismo é uma gama enorme, né? Tanto que o nome é espectro. Né? Então, o seu aluno, ele não é autista. O seu aluno é o João. O seu aluno é o Pedro, o seu aluno é o José, que tem, porventura, o autismo, o TEA, o TDAH, o DI, mas, pelo amor de Deus, gente, vamos parar. Porque quando eu faço isso, eu estou excluindo o meu aluno, eu estou excluindo o meu filho. Quando você rotula, você acaba excluindo essa criança. E uma coisa que é fundamental... Fala, termina, conclui. É porque eu estou falando isso como se fosse uma bronca, mas é porque a gente acaba entrando no automático, a gente faz isso sem perceber. Sim. Não é mal, não é por mal que a gente faz. A gente faz porque a gente começa a rotular mesmo, porque a gente tem aquela coisa de criar técnicas diferenciadas para atender o aluno, então a gente já pensa na deficiência e esquece do nome da pessoa, do sujeito, esquece do indivíduo. Não, é o contrário. Em que indivíduo é esse que eu tenho, que tem um determinado transtorno, mas que ainda assim vai ser alguém, né? Com certeza. Uma outra coisa que é muito importante é, professor, por favor, não determine o que a criança tem. Você não está habilitado a fechar diagnóstico, a dar um diagnóstico para essa criança. O seu papel é muito importante e é fundamental na observação diária do comportamento dessa criança, no que tange às necessidades que você percebe que ele tem. Então, por isso que eu falei da questão de fazer anotações diárias do tudo que você observou em relação a esse aluno. Uhum. E não simplesmente olhar para ele e falar, Joãozinho tem TDAH. Maria é autista. Sem fundamento, sem embasamento teórico, sem conhecimento. Então, busque o conhecimento para que você tenha esse olhar diferenciado, não para diagnosticar, mas para que você auxilie lá na equipe multidisciplinar interna a construir um relatório, a construir um parecer descritivo sobre tudo que você observou, para que, posteriormente, esse relatório seja entregue ao responsável e voltando e enfatizando. Não é você anotar uma semana
e achar que essa criança tem determinada dificuldade, algum transtorno, alguma coisa, algum distúrbio. Não é isso. Existe um período, Cris pode me corrigir aí, existe um período, né, Cris, que você faz, que não é assim com uma semana, 15 dias. Você tem que ter um olhar diferenciado, mas de um período maior, onde você vá anotando e percebendo o que está se repetindo, o que realmente é novo, o novo, o que acrescentou a tudo aquilo que você foi observado, ou aquilo que o aluno tinha no início e de repente não tem mais, não está aparente. E aí sim, num período aí maior, que aí eu posso dizer, Cris, aí um período de quê? 2 meses? 3 meses? Isso vai depender muito, né? De cada criança, de cada caso. Cada transtorno tem os seus critérios diagnósticos e aí vai levar em consideração características diferenciadas entre um transtorno e outro. São e outro. Por exemplo, TDAH, o médico, quando for avaliar, além das características comuns, vai pedir que a pessoa tenha pelo menos 6 meses apresentando comportamento. Para o autismo, são características que são levadas em consideração. Então, cada um. E às vezes a gente pensa que o aluno tem uma coisa e ele tem outra, completamente diferente. Eu ia falar exatamente isso, que até mesmo você comentou ontem, né? Que você já teve que desfazer diagnóstico, ou, né, mudar o diagnóstico, porque foi direcionado para uma área e, na verdade, era outra coisa, e aí que é muito ruim. É ruim para todo mundo, é ruim para a criança, é ruim para a família, é ruim para a equipe multidisciplinar que vai trabalhar, porque, né, porque é um planejamento que você faz, não é uma coisa que você começa instantaneamente. Então, voltando lá à questão do professor, onde ele é parte fundamental nessa equipe multidisciplinar, e falando fechando a questão do parecer descritivo ou do relatório, fechado isso, quando essa equipe ela chama a família para apresentar esse parecer, ele tem que ter um cuidado muito grande. Por isso eu volto a dizer que o psicólogo é muito importante, porque o psicólogo, nesse período em que está sendo sinalizado os comprometimentos do filho, as dificuldades, o psicólogo ele tem esse papel fundamental de acompanhar essa família nesse processo até ele receber esse relatório. Então, o ideal é que toda a escola tivesse, pelo menos, o psicólogo junto com o coordenador pedagógico, que aí é o psicopedagogo ou o pedagogo da escola. Porque quando a escola, quando a mãe recebe esse documento, algumas recebem porque elas foram trabalhadas aí, né, durante esse período para receber esse encaminhamento. E outras, mesmo tendo sido trabalhadas, muitas das vezes elas não recebem com bons olhos. Né? Então, de posse disso, eles vão procurar, geralmente encaminha para o pediatra, né, que vai fazer aí toda uma investigação. Geralmente eles passam exames clínicos para descartar doenças, né? E aí vai fazer a sua avaliação e direcionar outros encaminhamentos, que aí pode ser aí para o neuropediatra, eu acho que até hoje para o neuropsicólogo também, né, Cris? E para o psicólogo também ele faz avaliação, são avaliações que muitas vezes o médico, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, enfim, ou o psiquiatra comum, solicitam como um suporte a mais nessa avaliação investigativa aí. Porque o diagnóstico ele é clínico, né? Ele é observado. Conforme você falou agora, os exames que muitas vezes os médicos pedem não são porque são exames para confirmar que a pessoa tem essa doença, esse transtorno, não. Na verdade, até porque não outras coisas. Outras coisas, até porque não tem um diagnóstico, não é através de exames laboratoriais que se tem um diagnóstico. Então, é mais para descartar. Então, pode ser que algumas mães, ao pegam o encaminhamento do pediatra, vai fazer os exames laboratoriais e aí vê que está tudo bem. E aí chega, olha, meu filho não tem nada.
Uhum. Né? Meu filho não tem nada, olha, os exames deram tudo ok, mas não é isso, porque não é através do exame laboratorial que você tem aí a resposta de um diagnóstico, porque Uhum. não tem, é apenas através de avaliações, de testes, né, de observação clínica e juntando o relatório de todos os envolvidos, de todos os especialistas, porque no caso o pediatra, quando ele faz essas indicações, é para que o pai leve nesses especialistas, o psicólogo, o fono, o psicopedagogo, o neuropediatra, para Isso. que eles avaliem, cada um Isso. feche construa o seu relatório, né, o seu parecer descritivo, e esse pai, essa família, leve aí para o profissional da saúde que vai fechar esse diagnóstico. Por isso é Certo? tão importante a formação do professor. O professor buscar informação científica, Sim. conhecimento científico e embasamento. Porque a primeira queixa geralmente é da escola. 90% dos casos é o professor que percebe que a criança ela é diferente em algum quesito. E aí não Sim. pode ser achismo, não pode ser, Não. talvez, quem sabe. O professor ele tem que ter conhecimento fundamentado naquilo que ele está, ainda que ele não seja responsável pelo diagnóstico, como eu falei ontem, nenhum profissional, além do médico, é responsável pelo diagnóstico. Então, por mais conhecimento que eu tenha dos transtornos, que eu saiba avaliar e que eu sei lá, ali no meu tete a tete, no meu consultório, eu até Sim, na confio sua no experiência. professor também, não, quem vai dar o laudo, quem vai assinar, quem vai carimbar é o médico. Então, mas mesmo assim a gente ainda é muito importante nesse processo. Sim, porque quando nós falamos na equipe multidisciplinar, a gente tem que entender que a equipe multidisciplinar é o conjunto de especialistas, de pessoas que são especialistas em determinadas áreas, que se unem em prol de um único objetivo. Uhum. Que é o quê? É esse aluno, é cuidar dessa criança, desse indivíduo. Não vou falar nem como só criança, porque nós também temos aí o atendimento de adolescentes e adultos. Então, desse indivíduo. Né? Até uma questão que eu vou colocar aqui é que às vezes aí, se vocês forem nas referências aí do Google, vocês vão ver que existe a equipe multiprofissional e a equipe multidisciplinar. Então, a multiprofissional são as áreas que são envolvidas naquele momento. Então, geralmente, ele é mais direcionado para a área da saúde. São os profissionais da área de saúde, são as áreas da saúde aí, cardiologia, pediatria, enfim, que se unem aí em prol do tratamento de algum indivíduo. Que aí, quando eles se reúnem para fazer essas intervenções, aí eles passam a ser uma equipe multidisciplinar. Deu para entender? Sim. Sim. Ficou claro Sim. isso? Porque vai, com certeza, se quem jogar lá no Google vai ver que existe essa diferença. Então, a diferença está aí. Nós somos uma equipe profissional, multiprofissional, porque cada um tem a sua área específica. Mas nós passamos a ser uma equipe multidisciplinar quando nós unimos em prol do tratamento de uma criança ou de um indivíduo. Tá bom? E quando a gente, continuando aí em relação à intervenção, ao diagnóstico, na verdade, quando se fecha esse diagnóstico, que a mãe recebe, eu volto aí a dizer, olha o papel do psicólogo. Aí, de novo, aparecendo como peça fundamental. Eu, Geisa, entendo e acredito como o ideal é que primeiro especialista, que essa família, ao receber o documento do médico com o diagnóstico já definido, ela tenha que buscar primeiro o psicólogo. Por conta do luto que algumas aí trazem para elas em relação ao diagnóstico, a não aceitação. Então, eu penso que o psicólogo ele deveria ser o primeiro a ser visitado, para que essa família fosse
trabalhada emocionalmente, mesmo as que não estejam enlutadas pelo diagnóstico, mas todas elas deveriam passar. Porque vocês, enquanto especialistas dessa área emocional, vocês têm a ferramenta correta, vocês sabem como conduzir esse processo de tranquilizar essa família, de fazer com que essa família entenda que esse diagnóstico, como você falou, e eu vou repetir, não é o fim, é o começo. É o início de um novo momento que precisa de um olhar muito delicado, muito cheio de amor, com um comprometimento de todos nesse momento. Você me fez lembrar agora os inúmeros diagnósticos, não, tá? Mas laudos neuropsicológicos que eu entrego aos pais quando vem buscar a avaliação. Antes do médico fechar, né, o diagnóstico lá, o laudo, ele pede a avaliação. Então, a criança passa comigo por uma série de consultas, de atendimentos, pela criança, pela escola, pela família. Sim. E aí, quando no final eu tenho que devolver para essa mãe, para esse pai, o resultado do meu laudo, é sempre muito doloroso para mim. Porque realmente, quando eu levo para eles a notícia de que a criança possivelmente, eu sempre falo para eles, ó, esse é o resultado do meu laudo, mas tem outras coisas que você vai precisar fazer também, outras avaliações, e talvez o médico não concorde comigo, porque a ideia, né, o diagnóstico, o laudo médico, ele é soberano. Mas tudo indica que, quando eu falo isso, os pais sempre recebem de uma forma muito pesada, muito triste. E eu compreendo isso como mãe que sou. Eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai gosta de ouvir que o seu filho não é aquilo que ele sonhava, que não vai ser aquilo que ele pretendia para esse filho. E é sempre doloroso, sabe? É sempre um luto que essa família começa a passar. E eu sempre indico, depois da avaliação, eu sempre falo, procure um psicólogo para dar continuidade, para agora então começar o tratamento da família e da criança, porque vocês vão precisar. É muito importante. Porque, assim, quando eu vou entregar o laudo, eu só não entrego o laudo na mão da mãe. É uma consulta só explicando que ele tem isso, que ele pode ter aquilo, e como que vai ser a partir de agora, que a mãe não pode receber o laudo dessa forma. Mas é sempre muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. É difícil para quem recebe o diagnóstico, né? Para quem recebe a notícia do diagnóstico. É difícil para o profissional que tem que fechar esse diagnóstico, que tem que comunicar essa família. Então, a equipe multidisciplinar, eu digo que nesse posterior a isso, eu louvo aí os psicólogos, né? Porque tem eu, Geisa, e acredito que as pessoas, todos que estão aí na nossa live também pensam, né, da fundamental importância. Eu vejo que esse acompanhamento multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar externa, ela tem que estar aí fechada com a escola. A escola tem que ser muito parceira, né, dessa equipe multidisciplinar. Essas duas equipes, a interna e a externa, elas têm que andar juntas para que esse indivíduo tenha um desenvolvimento pleno. Que ele tenha... Pode falar. Não, é que eu estou falando aqui pensando assim, não que seja a equipe ideal que a gente sonha, mas a equipe possível, né? A equipe possível. É o professor e o coordenador juntos com a família. Não existe inclusão escolar quando não há inclusão de todas nesse processo. Incluir o aluno não é jogá-lo dentro de uma sala de aula para não deixá-lo fora da escola, mas é incluir o aluno para que ele possa se sentir parte daquilo ali. Parte daquilo. E aí exatamente. O professor também tem que se sentir incluído, tem que se sentir apoiado. Então, a equipe multidisciplinar faz tudo isso. Tudo que a gente fala em termos de ideal em relação à inclusão é efetivamente isso, é que a escola tenha os 3 pilares que eu falei anteriormente, né? Do projeto político-pedagógico, do capital humano dele especializado, da sua estrutura. Mas nós sabemos também que a escola de pequeno e médio porte, né, eu digo de médio para
para pequeno, ela não tem condições também de manter esse profissional, porque custa. Porque existe um custo aí. Isso. Não, eu digo as escolas de médio para grande porte, as escolas de grande porte, as que eu conheço, que eu tenho conhecimento, assim, algumas pessoas que trabalham, elas têm, pelo menos, o psicólogo na escola, junto com o pedagogo, o psicopedagogo, lá na coordenação pedagógica. Mas aquela escola de médio para baixo, ela não tem. Custa. É verdade, é verdade. Elas não têm condições. E aí, muito, já estou vendo que já tá acabando, Oi, né? Oi? Tá acabando, não. Tá acabando não, eu o tempo. Tá acabando. Tá, então, rapidinho. Muito ruim também são essas questões financeiras dos responsáveis, porque as escolas elas encaminham, mas elas não, muitas das vezes, por falta de recurso financeiro, esses pais não dão continuidade. Por conta do plano de saúde que não cobre todos os atendimentos, não são autorizados, porque eu tenho conhecimento na família, eu tenho crianças na minha família que fazem acompanhamento e que o plano de saúde não cobre. Não cobre esses especialistas. E é de fundamental importância que essa criança tenha um acompanhamento. Aí eu já venho... Depois, aí, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do projeto da Consulped, me chama no direct aí da Consulped, que eu vou explicar. A Cris também faz parte, é a nossa parceira nesse projeto, e aí eu explico para vocês como é que funciona o nosso projeto, né, Cris? Que é muito, pessoal, muito legal. A Geisa tem uma consultoria pedagógica, e ela é a Consulped, e ela trabalha justamente montando equipes multidisciplinares para atuar dentro das escolas. E aí, de pequeno e médio porte, e também estamos com... Isso, para quem é do Rio, e também para as escolas públicas. Eu só estou com um projeto paralelo para fazer atendimento dessas crianças de escola pública que não tem o acompanhamento do governo, que o governo não disponibiliza para eles esse atendimento. Então, quem quiser, é só entrar lá na Consulped, no Instagram, que me pergunte e procure saber. Eu queria deixar uma mensagem. Posso? Rapidinho, dá tempo? Dá tempo? Acho que dá. Vai, então, vamos lá. Eu digo que nós temos que fazer do nosso real o melhor ideal que nós pudermos para esse indivíduo com necessidades educacionais especiais. Me arrepiei todinha agora por conta disso. E falo com emoção, porque é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada e quero fazer acontecer. Quero que essas crianças, elas não carreguem, que eu sempre digo e repito, na sua mochila, eternamente, as suas dificuldades que não foram devidamente trabalhadas, devidamente cuidadas, ok? E que nós, professores, tenhamos o olhar diferenciado para essa criança, busque conhecimento, busque parcerias, tente fazer o seu melhor, ok? E eu quero fazer o seguinte... desafiar todo mundo. Eu e a Cris vamos bater palmas para todos os educadores que estão se virando nessa pandemia, se desdobrando para fazer o melhor, levar o melhor para os seus alunos, tá? E eu quero ver palminhas aqui nos comentários, palmas para vocês, todos nós. Para todos que estão aí, para todos os educadores que estão assistindo essa live. Então, botem aí as palminhas, que a gente quer ver palminhas aí para vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. E nós aqui do Rio, eu, Cristiane, e toda a equipe da De Repente Cresci, da Consulped e de outros parceiras que estão no ciclo de palestra, que também são parceiras. Gente, parabéns pelo nosso trabalho, parabéns para todas nós, que nós possamos aí desenvolver o nosso trabalho com mais amor e afinco que nós já fazemos, tá? E quem quiser conversar comigo... Vai acabar, gente, 20 segundos. Cris, fala aí. Quem quiser o contato da Geisa, aí vai lá no link em cima da página, clica que tem o contato para falar diretamente com ela no WhatsApp. Tem o contato da Consulped, para vocês saberem mais informações. E a Consulped também tem uma página de cursos online. Você clica lá, o cursos Consulped, que vocês vão ter informações, tá bom, gente? Vai cair! A Cris